Olá, eu sou a Luma e eu vim aqui falar sobre... No início foi assim, no jardim e no fundamental inteiro, eu estudei em outra escola. Então, eu estudei na creche, numa escola, e no pré e na escola fundamental, no ensino fundamental, eu estudei na mesma escola. Então, foram dos meus 5 anos até os meus 15, basicamente. 10 anos na mesma escola. 10 anos na mesma escola. Eu passei 10 anos estudando na mesma escola, indo todo santo dia para o mesmo ambiente, vendo as mesmas pessoas, as mesmas professoras, os mesmos coordenadores, e mesmo que mudava, tipo assim, eu acho que até o 4º ano era de tarde, depois foi para amanhã e tudo mais, era um ambiente acolhedor por natureza. Era uma escola muito rígida, muito rígida, muito rígida, muito rígida. Então, algumas loucuras aqui que vocês... Todo mundo que eu conto fico muito chocada. A gente não podia usar colar. Tipo, colar pequeno, grande, não podia usar. A gente não poderia usar brinco grande, a gente não podia pintar a unha, a gente não podia usar maquiagem, a gente não podia usar xuxinha colorida ou qualquer outro acessório colorido. A gente não podia levar celular. Cara, não podia nada, basicamente. Só que eu sinto que isso me ajudou a me tornar uma pessoa extremamente disciplinada. Eu posso não parecer uma pessoa disciplinada. Eu não sou uma pessoa tão disciplinada assim, acabei de me contradizer. Mas, em questão de regras, por exemplo, que eu sei que aquilo vai além dos professores, sabe? Por exemplo, esse negócio do celular, eu acho que eu vou abrir um parêntese aqui sobre a lei do celular. Sobre a proibição do celular. Na minha opinião, você passou 15 anos da sua vida usando o celular. Levando o celular pra escola, mexendo no celular. Óbvio que você vai ficar, tipo, em choque. Como assim eu não posso mais usar o celular? Porém, olhando de uma forma extremamente imparcial, a gente consegue ver que o celular atrapalha socialmente, atrapalha os estudos, atrapalha a atenção, atrapalha tudo. Não julgo quem está bravo por essa lei, porém entendo que eles estão pensando mais com o sentimento do que realmente com a razão. Mas nessa escola eu passei 10 anos da minha vida sem triscar num celular. E eu não vou vir aqui e falar que foi incrível e perfeito. A gente tem essa tendência de, quanto mais o tempo passa, mais a gente distorce as memórias para tentar se confortar. Indireto, tá? Não, isso não é culpa sua, isso é culpa do nosso próprio cérebro. Essa é a tendência do nosso cérebro. Então, eu tô passando por um momento muito ruim agora. Muito, muito ruim. Ficticiamente. Enfim, eu tô passando por um momento muito, muito ruim. Daqui a literalmente um mês, eu não vou esquecer desse momento. Logicamente, eu não vou esquecer desse momento. Eu vou ter essa consciência de que o momento foi ruim. Só que a gente vai perdendo a intensidade com o tempo. E a gente tende a suavizar o que foi horrível. Tecnicamente, é incrível isso, né? Porque no final a gente fica meio que com as memórias boas. Porém, também, logicamente, é horrível isso. Porque todas as lições que você pode ter aprendido ficam muito mais fácil de escapar pelos seus dedos daqui a um ano. Porque você vai esquecer. Principalmente com a era digital. A gente tende a consumir tanta informação, mas tanta informação, que não tem mais espaço para as coisas normais. Você lembra o que você comeu hoje de café? Você lembra os primeiros 10 minutos, 20 minutos depois de você acordar? Você consegue descrever um acontecimento que aconteceu hoje? Muito provavelmente, ou você vai demorar muito pra pensar, ou 2, aconteceu uma coisa realmente muito marcante que você vai conseguir responder bem rápido. A questão é a seguinte: isso é horrível. Por quê? Vamos citar um exemplo muito comum: um relacionamento abusivo. Você faz parte de um relacionamento abusivo. E é horrível. Você se martiriza, você é manipulada, você chora todos os dias antes de dormir, se pergunta qual o problema que você tem. Você vai sair desse relacionamento com trauma.
Se você der sorte de sair, você vai sair com um trauma enorme, que vai complicar suas relações externas e suas relações internas. Quando eu digo interna, eu digo contigo mesmo. Você vai, sei lá, sua autoestima vai abaixar, você vai ter problemas de confiança, você vai demorar mais pra se entender, você vai duvidar de si mesmo. E com as outras pessoas, você não vai confiar nas outras pessoas, você vai achar que todo mundo é igual a outra pessoa que você estava com seu relacionamento, você vai achar que todo mundo te odeia, você vai achar que todo mundo tá ali por conveniência. Porém, vamos falar que passou 1 ano e meio. Vamos falar 1 ano e meio, né? Você se recuperou. Agora você olha pra trás com saudade. Que loucura, não é? Como assim você tá num relacionamento extremamente abusivo que só fodeu com a tua mente e você está com saudade? E às vezes você até se pega olhando pra fotos e falando, nossa, como eu era feliz. Você não era feliz. Você não era feliz. Você era extremamente triste. Você tem essa mania de suavizar as coisas. De novo, indiretamente, a culpa não é sua, a culpa é do seu cérebro. A partir do momento que você tem essa consciência, as coisas podem facilitar. Por exemplo, eu estou passando por um momento muito ruim na minha vida. Mas eu sei que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse momento não vai importar mais. Isso é incrível, não é? Porém, daqui a 1 mês esse momento não vai importar mais. Então, do que vale viver? Tá entendendo? Por que viver se no final nada vai realmente ser o que você viveu? Faz sentido? Esse é um dos motivos porque eu acho a arte um negócio incrível. Por que eu tô relacionando isso com a arte? Não sei. Mas eu sinto que a arte é basicamente uma tentativa de representação da realidade. Gente, mas tem fantasia, tem ficção científica, tem coisas utópicas, distópicas. No fundo, tudo que você lê, você vê, você escuta, tudo isso é uma tentativa falha de representar a realidade. Por meio de metáforas, por meio de alusões históricas, por meio de... Enfim, essa foi uma frase que eu peguei do meu professor de literatura, né? A arte é uma tentativa falha de representar a realidade. Todas as situações que tu imaginar, vai ter um pedaço do autor. Não como ele é, mas como ele se representou. Sabe a imagem? Isso não é um canudo? Ou isso não é um charuto? Realmente isso não é um charuto, isso é uma imagem de um charuto. Exatamente tudo na arte é uma tentativa de representação. Por que eu tô falando isso? Vamos relacionar isso com a memória, com os momentos que passam e como a gente distorce tudo na nossa cabeça? A arte é uma tentativa dessa representação. Uma representação eternizada. A arte, mesmo que não fiel à realidade, é a coisa mais próxima que a gente tem da realidade. Faz sentido? Segura aí, essa é a minha tese. A arte é a coisa mais próxima que a gente tem da realidade. Porque o nosso cérebro, a nossa capacidade cognitiva é extremamente limitada. Tá, a gente é muito bom, a gente é os mais evoluídos, a espécie mais evoluída, a gente é burro, tá? Você só dá uma olhada no mundo aí, que você consegue perceber que a gente não pensa em nada além de nós mesmos. E a partir do momento que você faz isso, como uma espécie, você é burro. Mas sobrevive o mais forte. Até um certo ponto, né? Porque a gente tá tentando ser tão forte que a gente vai acabar se destruindo. E a arte, atualmente, até sendo muito desvalorizada mesmo, a arte é a forma mais fiel que a gente tem de representar. Porque a arte, ela foi feita dentro de um contexto. Então, eu estou passando por voltando para o relacionamento abusivo, eu estou passando por um relacionamento abusivo. E eu vou canalizar essas minhas emoções e esses meus sentimentos em poesia. A partir do momento que você eternizou aquilo num poema, toda vez que você lê esse poema, você vai automaticamente se teletransportar ou se conectar com você mesmo daquele momento. A arte é isso, sabe? Tipo,
você só tá tentando fugir do esquecimento. Pode não fazer sentido na cabeça de alguém, mas isso na minha faz. As memórias são como água. E você não tem uma bacia para pegar água. Você tem que usar suas próprias mãos. Porém, suas mãos são pequenas demais. E elas têm buracos nelas. E você, mesmo assim, vai tentar pegar as suas memórias com a mão. Você não consegue pegar totalmente as memórias com a mão, entendeu? Se você pegar assim, ó, um pouco de água, encher tudo e tirar, muitas gotas de água vão escorrer entre seus dedos. Porém, o resto que ficou é o que você tem da água, é o que você tem das suas memórias. Então eu sinto que a arte é simples e é linda porque é a essência mais profunda do ser humano de tentar não ser esquecido, de tentar não se esquecer. Faz sentido, gente, isso daqui? Será que faz sentido? Na minha cabeça faz sentido. Enfim, se não fizer, tudo bem. Talvez não faça mesmo. E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque todos nós passamos por momentos muito difíceis. E todos nós estamos vivendo uma vida extremamente fugaz. Que daqui a, sei lá, algumas décadas a gente não vai mais lembrar do dia que você está vivendo hoje, por exemplo. Quando eu estava voltando da escola hoje, eu tive uma imensa vontade de chorar. Uma imensa vontade de chorar, uma vontade muito grande de chorar. Porque eu percebi que tudo que eu tô vivendo agora tá escapando pelos meus dedos. Tipo, não tem como eu pegar esse momento. Por exemplo, faz 10 minutos que eu tô aqui falando com vocês. Mas na hora que eu parar de gravar, o momento que tá sendo agora virou passado. E por que eu tava pensando nisso, né? Como vocês sabem, eu espero que vocês saibam, porque todos os meus vídeos são sobre isso. Eu estou no 3º ano do ensino médio. E a minha preocupação estava sendo de prova, de, meu Deus, eu vou passar o dia inteiro na escola. Só que dentro do ônibus, quando eu estava observando o céu passar pela janela, me deu um estralo. Eu nunca mais vou viver isso de novo. Isso me assustou de uma forma tão grande, mas tão grande, que eu não sabia o que fazer. Sabe quando você fica sem chão, você não sabe o que fazer depois? É como se tudo que eu estivesse fazendo e tudo que eu tivesse feito até esse exato momento não valesse de nada. Porque no próximo momento, esse momento vai virar memória. E as memórias não vão ser lembradas. Porque as memórias são distorcidas com o tempo. Elas são esquecidas e elas não são um retrato fiel da realidade. Tá entendendo por que isso tem a ver por que eu tava falando sobre antes, como a gente esquece e suaviza as coisas e perde meio que a intensidade, e depois eu falei da arte, porque a arte é a tentativa da representação e a única coisa que realmente chega perto de representar aquele momento, porque a realidade no nosso cérebro é extremamente não real. E agora eu estou surtando porque não tem nada que eu possa fazer além de falhar tentando me expressar pela arte. Isso talvez seja basicamente uma crise existencial ansiosa. Porém, eu também relacionei isso com... É exatamente por isso que eu tô gravando. Eu não sabia que vontade enorme era essa de registrar, de gravar, de editar e de postar, de criar uma mini comunidade, assim, das pessoas pudessem... Eu sempre falava isso. Eu quero que vocês olhem pra mim e consigam se identificar, consigam se enxergar em mim. E eu queria ser isso. Se eu conseguir ser isso, pelo menos pra uma pessoa, pra mim é o suficiente. Porém, tem algo mais. Tem algum motivo maior que me faz ter essa vontade imensa de fazer o que eu tô fazendo agora. E durante a janela, e durante eu olhar pra janela, deu esse clique na minha mente. Eu quero tentar não me esquecer. Eu quero tentar não ser esquecida. Eu quero tentar fazer com que os momentos mais mínimos sejam lembrados pro resto da minha vida. Eu não quero que
minhas memórias sejam um reflexo extremamente distorcido do que aconteceu e não a verdade pura? Cada um tem sua forma de fazer isso. A minha se constitui basicamente em duas: música e vídeo. Eu sinto que o vídeo é uma forma mais objetiva. Vocês estão vendo, vocês estão escutando e vocês estão interpretando de acordo com o conhecimento de mundo de vocês. Porém, eu me expressei. E é muito objetivo aqui. A música já é um negócio meio subjetivo. Entendeu? É outro viés. É um negócio que é uma tentativa inútil de representar a realidade, mas é a tentativa mais perto que a gente tem da realidade. Porém, continua sendo falha. E eu fiquei com muito medo. Muito, muito medo mesmo, que nem eu tinha dito. E eu não sabia o que fazer. Porque tá acabando. E ciclos são uma coisa que o ser humano foi criado para ter. Nada é para sempre. A gente escuta isso desde que? Desde que nasceu. Nada é para sempre. Nenhuma gestação é para sempre. Nem a vida é para sempre. Só que eu fico pensando, se não é para sempre, por quê que a gente tá aqui, sabe? Geralmente eu tenho as respostas para isso, sabe? Geralmente eu entendo que a gente precisa aprender, a gente tem alguma função nesse mundo, a gente tem alguém para abrir o olho, ou então alguém para esclarecer, ou então ser esclarecido de algo por alguém. Porém, nesse lapso de ingenuidade, de tristeza e medo que eu tive durante esse passeio de ônibus, eu me vi completamente ignorante em relação a isso. E meu único questionamento foi: por quê? Por que que eu tô fazendo tudo isso? E por que que ter esperança de viver o que eu não vivi continua me trazendo uma sensação tão grande de felicidade?